Ontem, manifestantes voltaram às ruas em protestos contra o governo e pelo fim da corrupção. Desta vez, a adesão foi menor do que as manifestações do dia 15 de março. E hoje, em Brasília, também teve manifestação, mas foi pela reforma agrária e pela demarcação de terras indígenas. A repórter Selma Dias tem as informações para a gente ao vivo. Boa tarde, Selma. Oi, Luciana, boa tarde para você, para quem está em casa. A manifestação foi pacífica, começou por volta das 7 horas da manhã. Segundo a Polícia Militar, 800 integrantes da Frente Nacional de Luta e da Central Única dos Trabalhadores marcharam pela esplanada dos ministérios em direção aqui ao Congresso Nacional. O protesto é pela demarcação de terras indígenas e quilombolas contra o projeto que transfere do Executivo para o Legislativo a responsabilidade pela demarcação e também pedindo a reforma agrária. Os manifestantes estão acampados ali em frente ao Congresso Nacional. Eles devem ficar até amanhã. Uma reunião já foi marcada com integrantes do Ministério do Desenvolvimento Agrário para as 2 horas e eles estão tentando conversar também com o Ministério de Ciência e Tecnologia e com o Ministério da Educação. Os manifestantes usaram faixas para mencionar a corrupção na Petrobras. E ontem, nas redes sociais, a presidenta Dilma Rousseff fez um balanço dos 100 dias de governo, dos 100 primeiros dias de governo. Numa das publicações, a presidenta Dilma disse que o combate à corrupção é meta constante do governo. E ontem foi dia de protesto, de manifestações por todo o país. Vamos acompanhar como é que foi o ato aqui em Brasília. Em Brasília, os manifestantes começaram a chegar à esplanada dos ministérios por volta de 9 horas da manhã e caminharam até o Congresso Nacional. Eles carregavam cartazes pedindo o fim da corrupção e o impeachment da presidente Dilma Rousseff. O ato foi pacífico. A maioria das pessoas vestia roupa amarela e muitos carregavam a bandeira do Brasil. Segundo a Polícia Militar, 25 mil manifestantes participaram do ato, que acabou no início da tarde. Em São Paulo, o protesto reuniu cerca de 275 mil pessoas, de acordo com a Polícia Militar. A manifestação foi menor do que a realizada em 15 de março, quando a PM estimou em 1 milhão o número de participantes. Para o Instituto Datafolha, o ato reuniu 100 mil ontem e 210 mil no mês passado. Uma carreata de motoqueiros iniciou o protesto contra o governo federal na Avenida Paulista. Caminhoneiros também tentaram acessar o local para o ato, mas foram impedidos pela polícia. As reivindicações foram diversas. A gente entende que o país está se degradando política e economicamente muito rápido e a gente precisa agir logo. Eu acho que a passividade só estimula a corrupção. Eu acho que o protesto pode fazer com que as pessoas que são corruptas hoje se sintam intimidados. Por volta das 3 horas da tarde, muitos manifestantes se concentraram em torno da base do movimento Brasil Livre, um dos grupos mais representativos e formados por jovens de ideologia liberal. A principal reivindicação do movimento Brasil Livre nesta manifestação continua sendo o impeachment da presidenta Dilma Rousseff. No entanto, o grupo tem outras pautas, como o corte do número de ministérios, a privatização da Petrobras e o fim da CLT. O custo de você se contratar uma pessoa aumenta. E a pessoa que quer ganhar experiência, que quer trabalhar para subir nos cargos, para, enfim, conseguir passar por essa ascensão social, não consegue um emprego. A intervenção militar também continuou sendo uma reivindicação de parte dos manifestantes. E acaba com essa barbúrdia que o Brasil vive hoje. A gente lutou e sofreu muito na época da ditadura. Estou aqui para realmente manifestar a minha indignação com tudo que está acontecendo. Enquanto a manifestação ocorria na Avenida Paulista, um grupo de ativistas e intelectuais se reuniu em outro ponto de São Paulo para promover um outro ato, a Jornada pela Democracia. O evento foi organizado com a proposta de estabelecer um contraponto às manifestações do dia 15 de março e de ontem. Para os debatedores, o discurso dos manifestantes é conservador e também de ódio. Foram discutidos temas como comunicação, economia, urbanismo e movimentos sociais. A psicanalista Maria Rita Kel participou de um dos debates sobre intolerância e conservadorismo. Eu fico muito chateada com o rumo que tomam essas manifestações, porque se fosse um movimento da população brasileira contra a corrupção, eu gostaria que tivesse milhões na rua em todos os estados. Mas infelizmente esse não é um movimento contra a corrupção. Claro que muitos que estão lá, eu imagino que estejam realmente só querendo protestar contra a corrupção. Mas o que acontece é que esse movimento, de alguma forma, que eu não sei explicar, se aliou a uma direita muito conservadora. Né? E é muito triste ver que
aqui no Brasil, que progrediu para todos os setores, inclusive para as classes médias, inclusive para a elite, quer dizer, não diminuiu a desigualdade, o que não gosto nem de pensar num retrocesso nesse campo. E protestos também aconteceram nas redes sociais. A hashtag Aceita Dilma Vez, a favor da presidenta Dilma Rousseff, chegou a liderar a lista de assuntos mais comentados no Twitter aqui no Brasil e ficou entre os temas mais usados no mundo. Nas mensagens publicadas, os internautas criticavam os protestos contrários ao governo que aconteceram ontem.